Saúdo a todos vocês, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos aqui alguns motivos para fazermos reflexões sobre a vida. Nós estamos aprendendo, somos de uma escola da vida. Por isso, eu antes vou ler aqui algumas observações que eu escrevi para vocês. Porque nossa reflexão de hoje é sobre a lei de causa e efeito e alguns aspectos que está na Bíblia, do Salmo 91. É muito mais amplo, mas vamos resumir somente a isso aí. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal. O desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor que o impele a pesquisa, dos meios de melhorar sua situação, levando-se a descobertas, as invenções, o aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve e sua moral se depura. A necessidade do corpo sucede à necessidade do espírito. Após o alimento material, ele necessita de alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso de que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é coisa insignificante. E num grande número deles até mesmo imperceptível. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a resistência da alma? Se as almas deixassem a terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas que teriam tudo a fazer e tudo a aprender. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado do que dos primeiros tempos do mundo, pois que para cada nascimento o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma voltando ao contrário, com seu progresso já realizado, e adquirindo cada vez algumas experiências a mais, vai passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta civilização moral. É aí, meus amigos, que no Discovery Channel tem um artigo e tem um filme mostrando o homem na idade quando ele vivia nas cavernas, ele fugindo de um animal e consegue matar o animal. Daí ele começa a comer a carne do animal. E o Discovery mostrando que a partir daquele momento, que através da carne animal, que ele começa a ter um crescimento no cérebro, na maneira de pensar, na maneira de agir. Hoje, nós temos de 50 a 60 mil pensamentos por dia. E nesses pensamentos, a gente inova, evolui, busca aprender, busca crescer. E é essa a nossa caminhada. Hoje estamos aqui encarnados porque precisamos aprender. E se eu fosse falar aqui para vocês, se tivesse 10 palestrantes aqui para falar da lei de causa e efeito, eu lhe garanto, cada um falaria diferente, porque há muitos e muitos motivos para se falar de evolução e de lei de causa e efeito. Mas eu fui buscar, através de um teólogo da Paraíba, professor da Universidade Federal da Paraíba, e eu reputo como o maior teólogo espírita do Brasil. Eu nunca vi falar de um teólogo espírita, porque geralmente os teólogos eles são ou católicos, padres, ou eles são evangélicos. Esse é espírita. E ele fala fluentemente o hebraico.
e ele fez uma comparação, nos informando que a Bíblia, ali dentro tem o livro dos Espíritos e ali dentro tem o livro dos Médiuns. Esse cidadão, o nome dele é Professor Severino Celestino. Então, quando a gente vem aqui falar sobre a lei de causa e efeito e buscar um pouco do que o senhor Severino nos mostrou, nós temos que entender o seguinte: nós vamos falar da lei de afinidade, do entrelaçamento quântico ou sincronicidade que nós temos uns com os outros. Na verdade, nós tivemos a necessidade de estarmos aqui reencarnados porque é uma lei e precisamos evoluir. E a lei da afinidade, ela vem logo para um princípio básico. Quem são nossos parentes? Quem é seu esposo, ou quem é sua esposa, ou quem é seu filho, ou quem é sua filha? Onde residem os nossos maiores inimigos? Dentro de casa. Em nossa casa, porque nós precisamos resgatar e transformar aquela vida, aquela união, em um enlace de amor que seja abençoado por Deus e a gente possa dizer: eu venci. Portanto, quando a gente tem uma companheira, uma esposa, um filho, não é por acaso do universo, não. É porque faz parte das famílias universais que aqui chegaram e aqui precisam evoluir. E para isso existem as leis que nos conduzem. Isso chama-se leis afins. Há poucos dias eu contava a história de uma amiga minha. Ela é prima de um cunhado meu, e ela estava na praia em Itaparica, sentada em um banquinho, admirando o mar. Chegou ao lado dela um senhor, jovem, também quase da mesma idade, falando um portunhol muito arrastado. Ele era alemão. E fez uma pergunta a ela não sabia informar, e ele saiu à procura de um endereço. Depois, um determinado tempo, ele voltou novamente e perguntou a ela: você aceita ir comigo ali tomar um suco? Aí eles foram lá, tomaram suco, ficaram conversando, ele se arrastando, tudo e tal. Aí ele perguntou se aceitaria jantar com ele, porque ele estava só, não conhecia ninguém aqui, nem nada. Ela aceitou. Não é nada não, em resumo. Hoje ela mora na Alemanha, os dois. Tem pousada em Itaparica. Eles ficam lá no período lá agora é verão, ou verão. Sim, quando é inverno lá, é verão aqui. Quando aqui é inverno, lá é verão. E agora eles vêm, nesse período de verão, traz turista no período de inverno, o ano todo levando para vir para a pousada dele. É a maneira que eles vivem. Então, o que eu quero dizer a vocês é que as afinidades, não importa onde você esteja, você vai se conectar com quem quer que seja. Onde quer que seja. Isso chama afinidade. Outra lei, que é a lei do entrelaçamento quântico, aí a física explica a lei de causa e efeito como um entrelaçamento quântico. O que é o entrelaçamento quântico? Ora, nós somos ligados uns aos outros por fios invisíveis muito fortes, que nós ficamos conectados. E às vezes estamos em um lugar e de repente essa conexão acontece e aquela pessoa, como disse Chico Xavier, foi uma pessoa que fez parte de sua vida no passado. Por isso que é sempre bom a gente estar atento, porque nós estamos conectados e aquele fio puxa quem é ou quem não é. Isso chama-se lei também de sincronicidade, uma sincronização de duas pessoas, ou de dois amigos, ou de alguém que está ali
e de repente os dois se gostam e viram amizade e cria-se um relacionamento de amizade, ou seja, de casamento, ou seja, no que for. Por quê? Porque de uma forma ou de outra já estava entrelaçado. Então, a lei de causa e efeito, nós costumamos dar diversas denominações dentro de diversos processos. Por exemplo, na física, a gente ouve muito falar da lei de ação e reação. Porque não existe nenhuma ação que não haja uma reação. Não existe nenhuma reação que não tenha sido feita por uma ação. Eu vou explicar para vocês. Às vezes eu costumo explicar, quando eu dou palestra, e às vezes tem mais senhoras, e os homens também vão compreender isso, que quando a pessoa pega feijão, bota aquelas carnes, põe aquelas carnes de porco, aquelas coisas todas, tudo aquilo ali, aqueles temperos, e leva ao fogo, ali é uma ação. Qual é a reação? Uma feijoada. Então, tudo dentro de um processo da vida é ação e reação. Não é diferente a lei de causa e efeito, que é uma lei também de evolução. Quando nós precisamos, os antigos orientais falam de uma lei, que quando a pessoa está sofrendo, diz é o karma dela. Kardec não diz isso. Porque a lei de causa e de efeito é uma lei de evolução. Eu vou explicar para você por quê. Na carta de Paulo ao apóstolo, ao povo da Galícia, aos Gálatas, no capítulo 6, versículos de 1 a 10, eu vou ler para vocês o que ele diz. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Leve os fardos pesados uns dos outros e assim cumpra a lei do Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. E ele diz mais: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. E agora o principal: não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois que o homem semear, isso também colherá. Está escrito na Bíblia. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Olha, eu vou dizer mais para vocês. Essas cartas que Paulo publicava são pura verdade pelo dom que ele tinha. Era Jesus nos falando. Por quê? Quando a gente fala em causa e efeito, já é essa lei codificada. E ele diz para a gente, está aqui, sobre o que é causa e efeito. Eu vou contar uma história para vocês. Existia um senhor chamado Salustiano. Ele encarnou e ele tinha uma programação encarnatória dele. E na rua onde ele morava, tinha uma casa espírita que acolhia crianças abandonadas. E seu Salustiano, quando ele era menino, ia lá para casa porque ficava brincando com as crianças. Depois ele vinha para casa e ia. O tempo foi passando. Um dia, quando o seu Salustiano já estava
já velho, já um senhor, já adulto, velho não, adulto. Ele já tinha uma profissão que ele era marceneiro. Ele simplesmente disse, poxa vida, tantos meninos aqui ficaram meus amigos, quando eles chegam a certa idade, não pode ficar mais aqui e sai sem profissão nenhuma. Que adianta isso? Seu Salustiano, como já tinha o curso de marcenaria, pegou algumas reservas dele, montou a marcenaria ali, para que todas aquelas crianças do orfanato, aqueles meninos, já a uma certa idade, começassem a trabalhar, a fazer móveis. E assim ele foi, uns iam saindo, agradecia a ele, outros iam entrando, e foi dando a continuidade, formando profissionais naquele grupo espírita. Mas um belo dia, seu Salustiano trabalhando, ele perdeu um dedo em uma serra, cortou. E todo mundo se escandalizou. Meu Deus, seu Salustiano, um homem tão religioso, um homem que faz tanta caridade, e os espíritos deixam que isso aconteça com ele. E ficou nisso aí, ele perdeu o dedo, se conformou. Um dia o mentor espiritual chegando disse a todo mundo, ora, o que aconteceu com o seu Salustiano foi um resgate. Estava na programação dele perder um braço. Porém, a lei de causa e efeito é uma lei de evolução. Ele não perdeu o braço, perdeu um dedo por méritos que ele teve, por tudo que ele já tinha feito. Ele resgatou apenas com o dedo. O restante, os méritos que ele teve, foi para o bem dele. Por isso que, a fazer algumas comparações com o Salmo 91, o seu Salustiano, o seu Severino, aliás, Celestino, nos diz o seguinte, que o salmo mais poderoso que todo mundo reza, mas ninguém às vezes professa, é que ele nos diz o seguinte, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O que é isso? É quem habita confiante em Deus, quem é temente. Temente é a maneira de dizer, quem faz aquilo que é perfeito, como Jesus disse. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas ele entende nossas dificuldades, nossos processos evolutivos, nossas atitudes que às vezes fraquejamos em seguir. Porque Jesus disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será cortada, arrancada pela raiz e jogada ao fogo. É isso aí que são as nossas dores. Naquele momento de nossas dores, ele está arrancando a planta que ele não plantou e está jogando no fogo. Por isso que existe essa similaridade. Quando ele diz aqui, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço do passarinheiro e peste perniciosa. A gente fica livre disso, porque nós estamos em comunhão com Deus. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas te confiará. A sua verdade será o teu escudo e broquel. É como você está debaixo de asa de uma galinha, aqueles pintinhos ali estão tudo protegidos. Não terá medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Vocês precisam saber o que é uma seta que voa de dia. Não tem medo, porque você está confiante em Deus. Porque quando você confia em Jesus e está em um nível evolutivo, a lei de causa e efeito funciona. Aquela seta que vem para lhe atingir, ela passa porque você está mais alto. Ela não lhe atinge.
Então são as setas. Certa vez eu fiz uma palestra, um curso, e eu dizia, olha, a seta, vamos comparar assim, a seta azul é daquelas pessoas que estão com uma sintonia constante com Deus. E a seta vermelha é aqueles que estão abertos a todo mal. Então a seta azul, quando ela vem e pega em você, é aquelas coisas do bem. A seta vermelha, quando você não está preparado, ela pega em você, aí surge doenças, dores de cabeça, pavores, depressão, é tudo que for de ruim. Por isso que a gente tem cuidado com essas setas, porque diariamente na rua, na escola, em tudo que é lugar, essas setas estão passando. Quantas vezes a gente diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? Meu Deus, que situação difícil. E se lembra de Deus depois. Por que é que nós, quando vamos a algum lugar, a gente não se comunga com Deus, pedindo a proteção? Por que é que quando nós temos a oportunidade de fazer o bem, que é para a nossa evolução, a gente não faz? Mas quando nós estamos em um ponto de luz, a nossa frequência sobe. A seta não nos atinge aqui vem. Nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Vejam bem, quantas coisas você vê, quantos perigos você é livrado, e você mesmo ainda diz, meu Deus, foi Deus que estava naquela hora. Ou muita gente que não acredita em Deus, mas assim mesmo pratica o bem e são amparados por Ele. Somente os teus olhos contemplará e verá a recompensa daqueles que fazem o mal. Quando a gente sabe, a gente vê uma pessoa sofrendo, às vezes a gente, meu Deus, tem misericórdia, porque a gente não sabe o que essa pessoa fez para estar passando por isso. Por isso que às vezes a pessoa está assim, mas ela busca em Jesus Cristo e você vê que ali tem um espelho, uma luz, que com toda aquela dor, ela clareia muita gente. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. E eu estou habitando no Altíssimo. Quando ele diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O próprio Kardec diz, aqueles que já vivem no bem, praticando atos de amor, alcançarão a felicidade já nesta vida. Porque o pagamento de uma ação boa é o nosso bem-estar, a nossa felicidade. Por isso que às vezes ele disse, portanto, tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Quanto é bom a gente se lembra e conhece Deus, ainda saindo de nossa ignorância de vidas passadas, de nossas dores, de nossa tristeza. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. A gente precisa buscar e trazer o reino dos céus para dentro da gente. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Estarei com ele, mostrarei a minha salvação. Por quê? Porque o Salmo, ele tem muito a ver com a lei de causa e efeito. Eles estavam fazendo um convite para que a gente busque o esconderijo do Altíssimo. Porque muita gente questiona tudo isso e questiona a reencarnação. Por que nós temos a necessidade de reencarnar? Por que é que nós não evoluímos lá do outro lado? Não. Tem que ser aqui. Porque aqui nós passamos por provas e expiações e desenvolvemos nossa fé, nossa harmonia, para que nós possamos saber estar
ligados a Jesus Cristo. Eu tirei aqui do Evangelho até a pergunta: a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? Ele responde: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam realizar com a ajuda do elemento material os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se vê obrigado a desempenhar ajuda-nos a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe no princípio da existência como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sabem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado de seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam seu progresso. É assim que, por sua obstinação, pode prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. É então que a encarnação se torna um castigo. Ora, meus amigos, eu devo dizer a vocês o seguinte: há uma necessidade de nós termos Deus em nosso coração. Há uma oportunidade muito boa, essa agora, esse tempo presente. Nós vivemos de uma época que nós estamos passando pelo processo do progresso. Esse progresso maravilhoso que está chegando aí, que eu vou dizer a você, que é a transição planetária. Eu ainda digo que a transição planetária começou com a vinda de Kardec, com a codificação. Vocês observem que ele cita no Evangelho um trecho que chama-se A Nova Era, quando ele fala dos novos tempos que estão chegando. E naquela época, lançou-se o primeiro, observe bem o que eu vou falar, o primeiro veículo, que era um trem, que ele ia andar num trilho 20 quilômetros, esses 20 quilômetros eu fazer em 45 minutos. E teve pessoas que ficaram olhando e disse: isso é coisa do diabo, eu não subo nisso não. Hoje nós temos os trens TGV, como chamado, trem de grande velocidade, que fazem até 500 quilômetros horário. A Europa toda está tendo. Hoje nós estamos vivendo com os aviões, com a indústria, a tecnologia. Começou o desenvolvimento industrial através da indústria de tecido naquela época, muito atrasada. Hoje o processo evolutivo é tão grande que você compra um televisor hoje, na outra semana sai um televisor mais moderno, o seu já está ultrapassado, um aparelho de celular. A todo dia tem novos aparelhos sendo lançados. Nós já passamos pelo aparelho de celular, por aquele tijolão, pelo smartphone, iPhone, nós passamos pelo software, que são as programações. Agora nós já chegamos até nos bancos, ao Pix, que todo mundo está fazendo. Por quê? Porque o processo é evolutivo. Está crescendo, mas está crescendo a uma velocidade muito grande. Observe que nós temos 2000 anos e pouco de vida. Só que de vida no planeta, né? O planeta quer dizer a era cristã. O planeta tem mais de bilhões de anos. A era cristã. E nesse processo de evolução, tudo desses 150 anos para cá, tudo está correndo a uma velocidade muito grande. Aí vem uma pergunta para todo mundo. O homem não mudou. Continua o mesmo pensamento da guerra, o mesmo pensamento igual ao que pensava naquela época.
a levar vantagem, ao orgulho, às mágoas, esquece de amar, esquece de pedir a Jesus que dê uma oportunidade ou que dê simplesmente sabedoria para viver. Não busca entender o porquê. Continua simplesmente ainda no passado. O homem não cresceu ainda. O homem não cresceu ainda. Por isso que tem os pensamentos negativos, os pensamentos do mal, os pensamentos de fazer o mal aos outros, e transforma na psicosfera de cada um e na psicosfera da terra. E aí quando vem doenças terríveis. O livro da Gênesis diz que existe bactérias, vírus, micro-organismos ainda em estado latente, aguardando que o homem, se ele não evolui, ele vai dar um jeito de aquelas bactérias nascerem. E nascerem fazendo mal a ele mesmo. Como nós estamos vendo o momento atual que nós passamos. A cada dia, uma nova variante que vai surgindo aí já deixa preocupado, mas enquanto essa variante não vem, melhorou um pouquinho, todo mundo desobedece, está criando festas, folias, coisas erradas. Portanto, enquanto houver essa situação, não vai haver evolução. Vai haver evolução individualizada, porque você diz assim, mas existem países que são evoluídos, o padrão de vida é bom, mas ao mesmo tempo o padrão de vida, eles são cheios de preconceito contra ismão de cores, contra tudo. Eles têm preconceito. Preconceito de assassinato de mulheres, preconceito de tanta coisa que nós estamos vendo aí. Não importa qual é o país. Tem países que são super maravilhosos, mas tem um índice de suicídio muito alto. Porque o homem não está conseguindo fazer essa conexão com o divino para buscar sua evolução. E ter dinheiro não é evolução. É uma passagem. É uma passagem. Nós precisamos mudar, meus irmãos. Nós precisamos crescer para poder viver essa lei de causa e efeito, que nós precisamos estar com ela para poder dizer, eu estou crescendo. Um dia, Kardec perguntou ao Espírito da Verdade, como é que eu faço para saber se eu estou evoluindo? E quem veio dar a resposta foi Santo Agostinho, que é o maior filósofo espírita, ou filósofo, quer dizer, da Igreja Católica, foi o maior filósofo. E ele viveu a vida, se você ler a vida de Santo Agostinho, foi uma vida terrível. Mas ele se conectou com Jesus e fez suas pregações, tudo que ele fez, ajudando a humanidade. E quando Kardec perguntou, mas como é que eu sei se eu estou evoluindo? Ele aí disse, volte na sua leitura e observe de um filósofo que tinha na Grécia Antiga, que ele dizia algumas palavras, homem, conhece-te a ti mesmo e saberá tudo sobre o universo e os deuses, ou sobre os deuses e o universo. Por quê? Porque nós não sabemos quem somos nós. Meu nome é Joilson. Às vezes eu digo às pessoas, eu estou Joilson. Eu não sei de onde vim. Eu não sei. Mas existe um propósito de Deus para mim. Esqueço o que passou. E nesse momento, se vive para Deus. Porque o futuro, nós vamos planejar, mas depende dele. Mas o passado já passou. Mas a partir do momento que você acorda, você pode seguir a lei de causa e efeito. Jesus foi sacrificado diante de 2 ladrões. Um ladrão
Todo mundo dizia que era o bom ladrão e o outro o mau ladrão. O mau ladrão disse: você não é o filho de Deus? Liberta-nos daqui. Isso é presunção, orgulho, vaidade. O outro simplesmente diz: mas nós estamos aqui porque somos culpados. E esse homem nada fez de errado. E naquele momento ele disse: Senhor, quando tiveres em teu reino, lembra-te de mim. Por quê? Porque ele foi lá embaixo, deu um mergulho na vida e voltou conclamando Jesus Cristo, reconhecendo sua grandeza. E Jesus disse: ainda hoje estará sentado comigo no reino de meu Pai. Porque nós precisamos fazer isso. E Santo Agostinho disse: todas as noites, ou na hora que você for conversar com Deus, porque Kardec insistiu com ele, sim, mas como é que eu só vou, quero saber se eu estou evoluindo. É questão 919 e 919b do Livro dos Espíritos. Ele diz: todas as vezes que vós estiverdes fazendo suas orações, enumere 5 defeitos que você tem, mas não enumerar de todo o seu coração. Não é assim não, a gente dizer: eu pelo menos não achei defeito nenhum em mim. Por quê? Porque todo mundo quer ser dono da verdade, e todo mundo acha que a verdade é a sua. E Jesus disse: busca a verdade e a verdade te libertará. Aí ele disse: enumere 5 coisas difíceis. E também enumere 5 virtudes que você tem, coisas boas, que nós somos fruto do amor e nós temos muita coisa boa para dar. Aí ele disse: as coisas ruins que você enumerar, mas de toda a sua consciência, de todo o seu coração, enumere. Aí você trabalhe para desfazer delas. Poxa vida, eu fiz tanta coisa mal hoje, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer a caridade, deixei de fazer um bom dia que eu deixei de dar, eu desrespeitei uma pessoa que nós somos todos irmãos. Tudo isso são coisas que a gente tem que enumerar. E as outras boas que você teve, potencialize elas, crie mais. Se você fez uma caridade, tente fazer 2. Uma já é de bom tamanho, mas tente fazer 2, 3. Ajude, oriente, atenda uma criança desamparada, atenda a um cego que fazer a travessia da rua. Faça algo. Quando rezar, acordar pela manhã, diga: Senhor, fazei-me instrumento de tua vontade, para que eu consiga ajudar os outros. Porque quando perguntar a Jesus qual é o maior mandamento, ele disse: eu vos dou o meu mandamento, o maior mandamento de tudo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O apóstolo João, ele foi o único apóstolo que não morreu sacrificado em sacrifício. Ele morreu velhinho. Mas quando ele estava bem velhinho no leito da cama, que ele já não enxergava mais, não reconhecia as pessoas, mas ele sentia que chegou uma pessoa próxima a ele, ele dizia com os lábios: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim ensinava Jesus. Portanto, meus amigos, nós estamos dentro de uma casa espírita, onde o Espírito da Verdade veio até nós e nos diz: venham comigo, eu fui enviado de Deus para lhe ensinar a boa nova, para lhe ensinar tudo que é de bom. Pensem nisso. E a gente vai lá na casa espírita tomar um passinho, como um amigo meu disse. O que é um passinho? E não abre os olhos naquele momento para uma vida de luz, uma vida, porque quando Pilatos perguntou a Jesus Cristo: és rei? Ele disse: não, eu não sou rei. Se eu fosse rei, todo o povo
Meu súdito, vinham aqui me ajudar e me tirar daqui. Pilatos voltou e perguntava: és rei dos judeus? Ele fez: não. Eu não sou rei, eu só vim aqui dar um testemunho da verdade. E todo aquele que ouve a verdade, escuta a minha voz. Vamos ouvir, vamos ler a verdade, vamos escutar essa voz que clama, dizendo: venha. Vamos começar devagarzinho. Porque, às vezes em nossa vida, nós nos afastamos e nos diferenciamos de Jesus. Teve uma vez que perguntaram a Kardec, e Kardec perguntou aos espíritos da verdade: como é que eu vou saber se aquele irmãozinho sabe o que é Deus? Onde está a lei? Aí o espírito da verdade voltou para ele e disse: a lei de Deus está na consciência de cada um. Se está na minha, está na sua, está na de todo mundo aqui. A lei de Deus está aqui dentro. Quer ver uma prova? Quando a gente mente, alguém diz: eu conheci pelo olhar, eu está mentindo. E a gente, quando faz a expressão fisionômica, a gente mente. Eu conto a história que aconteceu aqui em Salvador, de um senhor que trabalhava há 7 anos de porteiro num prédio aqui no Rio Vermelho. Um dia, ele já não aguentava mais, ele foi na delegacia ali e se apresentou e disse: eu vim aqui para que vocês me prendam, eu não aguento mais. Aí o policial, o delegado perguntou: de quê? Eu fiz um crime, pratiquei um crime em Alagoas, fugi para Bahia. Aqui nem me perguntaram se eu tinha ficha corrida. Fui contratado, trabalho há 7 anos. O pessoal lá do prédio me adora, todo mundo gosta de mim. Mas eu quero ser preso, eu quero pagar o que fiz, porque eu já não aguento mais de remorso. Olha a lei de Deus que está dentro dele. Bateu e disse, e ele não suportou. Por isso, meus irmãos, a gente busque fazer a vontade do Pai. A gente aproveita esse momento de não querer levar vantagem em nada, de querer simplesmente a vantagem que a gente queira é de ver o irmão feliz. Eu estou fazendo algo que estou adorando. Toda semana a gente sai para as ruas. Essa semana a gente foi distribuir mingau e cobertores, porque o frio vai assolar ainda mais. Para aquelas pessoas, aqueles filhos de Deus, que às vezes a gente julga como são miseráveis, são isso e aquilo, mas não, são nossos irmãos. E Jesus quer que a gente cuide deles. Semana que vem nós devemos estar distribuindo mais de 300, 400 cestas básicas a pessoas carentes. Por quê? Eu sei que aí no grupo de vocês também tem sido feita a caridade. Porque Kardec disse: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não seremos felizes. Porque nós estamos com a caridade demonstrando que ajudamos uns aos outros. Mas simplesmente a gente não pode ficar afastado da vida e dos filhos de Jesus Cristo. Nessa vida é uma escola. Nós temos que aprender. Aprender a viver, aprender a amar. Aprender, meu Deus. Que nós não estamos só em momento nenhum. Nós não estamos sozinhos em momento nenhum. Eu, quando comecei minha vida, muita gente dá risada quando eu falo, eu fui sacristão. Depois eu fui para o seminário,
porque eu queria ser padre. Mas alguém me tirou. Era uma satisfação para minha mãe lá no interior. Mas ali naquele catecismo, que a gente às vezes não leva, era catecismo o nome. Evangelização é hoje no Espiritismo, que a gente não leva as crianças para elas saberem quem é Deus, mas ali eu procurei saber quem é Deus, tinha cartilha, tinha tudo, e aprendi a fazer o bem. A gente varria a igreja, aquela igrejinha do interior, batia o sino, eu sabia todos os sinos que batia. Fazíamos tudo que era voltado para Deus. Muito bom. E hoje a gente não valoriza. Às vezes o centro espírita está oferecendo um trabalho com criança, mas observe quantas crianças vão. Se a gente convida um filhinho, o vizinho, mesmo que ele não tenha religião nenhuma, deixe seu filhinho vir com a gente. Não vai. Mas ele vai precisar um dia de crescer, porque a lei de causa e efeito não foi só para os espíritos, não. É para todos. Essa doutrina que está aí, gente, é a magnífica doutrina dos espíritos, que vai lhe dar todas as respostas do que você precisa. E a lei é a lei da evolução. Às vezes você está para passar situação difícil, e essa situação, você está aliviado. Eu tenho muitos exemplos dentro de minha família. Hoje eu moro só. Eu estou aqui no meu apartamento sozinho. Minhas filhas se casaram. Eu tive muita e tenho muita felicidade em minha vida. Eu sempre digo nas minhas orações, eu digo, mestre, obrigado por tudo que fez por mim, vós e os espíritos de luz. Porque logo cedo eu conheci a espiritualidade através de uma irmã que, sem querer nem saber, ela incorporava. E eu ficava conversando com aqueles caboclos, era espiritualista. Ficava conversando até que um dia eu fui convidado por amigos para ir para um grupo espírita. Eu já conhecia, já sabia o que era espírito, o que eram os espíritos. Aí foi fácil, era lá na Ribeira. Aí eu fui seguindo minha caminhada. Hoje eu não faço palestra, que eu vou dizer a vocês, eu não sou palestrante. Eu faço reflexões com você do que é a vida, do que é o mundo espiritual. E foi aí que eu sempre digo às pessoas, eu tive tantos dentro da espiritualidade, tantos testes. E um dos testes grandes é que a gente chegou a construir 400 espíritos, tomaram 2. Tinha uns que a gente ajeitou todo, aprontou, viu uma pessoa dizer, agora eu quero, era alugado, a gente ajeitou pensando que o dono ia dizer, não pode ficar que vocês estão cuidando. Pegava aquelas casas derrubadas que ajeitava, ele pedia de volta. Uma vez o mentor virou e disse, é para testar vossas perseveranças. O que é que vocês querem? Será que vocês querem Deus ou querem uma moeda de troca? Não. Essa moeda de troca é nossa evolução, é quando a gente estiver indo para lá. Porque o que a gente leva é o que fez aqui. André Luiz, quando chegou lá, que saiu do umbral, ele foi dizer logo que ele, aqui na Terra, ele foi médico famoso, tudo isso. Deram a ele um balde e uma vassoura e mandaram para o Ministério da Regeneração. Porque lá todos são iguais. No Evangelho tem uma história de uma rainha francesa que ela diz, rainha que eu fui. E quando ela achou que quando chegasse lá ia ser recebida com trombetas, com tapetes vermelhos, com tudo. E ela viu que um dos súditos delas, os mais baixos, foi que veio dar a mão a ela. Quer dizer, que ela deduzia mais baixo. Foi que veio dar a mão a ela. Ela ainda diz, rainha que eu fui. E ela fazendo um convite para que todos nós mude nossa postura de vida. E na maioria das vezes, como um jovem me disse a semana passada, deixe eu ficar mais velho que eu me preocupo com esse negócio de Jesus, de ler. E está nas festas curtindo tudo isso. Por isso que hoje, como eu disse a vocês, eu moro só. Minha esposa
já foi. Os médicos disseram que ela só ia viver 7 anos. E com o tratamento espiritual que nós fizemos, ela viveu 7. Mas ela hoje é minha amiga, ela me disse, estava na minha programação. Mas minha casa era cheia de mulher, como eu digo, era duas filhas, uma que eu criava, duas que eu ajudava a criar, 2 não, 3. Hoje são tudo formadas, dei cidadania, graças a Deus. Todas elas muito bem, advogadas, tudo isso, tudo trabalhando bem. Eu digo, aí se eu pegasse todas elas aqui, saio daqui de casa, que é de casa, não vou cuidar de ninguém não. Cuidei. Eu não sei quem são elas para mim. Um dia, quando chegar lá do outro lado, a gente vai se encontrar e dizer, como o irmão disse assim para mim, você foi um vencedor. Quando eu me casei logo, com poucos meses, veio morar comigo minha sogra. Depois, um tio dela, um irmão dela, que era solteirão, começou a ficar próximo de mim para eu cuidar dele. Depois veio uma sobrinha de minha esposa, que o irmão dela casou-se com ela, mas eles não tinham vínculo compromissado com nada. A menina, quando chegou com 14 anos, eu disse, vá lá para casa, porque ela já vivia mais em minha casa, que eu vou cuidar de você. E os pais deles, não tanto assim que ele desencarnou, e ela seguiu outra vida, mas na mesma situação. Então, eu cuidei dessa menina e ficou minha sogra, essa menina que eu dei cidadania. Hoje ela trabalha em uma empresa multinacional, tem cargo alto, e trabalha, e esse velho, cuidei de todos. E o irmão dela, de minha esposa ainda, que faleceu, que desencarnou, fui eu que cuidei dele. E um dia eu perguntei para o mentor espiritual, mestre, eu me casei, mas ao mesmo tempo eu tive que cuidar de uma porção de gente. Sogra, uma filha que eu não tive, eu tive que criar, educar como minha filha. Um irmão de minha esposa, um cunhado, e um tio de minha esposa, que vivia no abrigo, eu ia buscar, trazia fim de semana, levava para o abrigo. Todo fim de semana ele vinha ficar com a gente, ia passear. O porquê disso aí? É alguma expiação? Ele aí disse, ele deu risada, sorriu e disse, meu filho, bote a mão para o céu, você foi um vencedor. Todos eles foram seus filhos na encarnação passada que você não deu atenção. E quando chegou agora, você pegou todos eles de braços abertos. Tem coisa mais linda do que isso. E isso eu me lembro que uma vez Chico Xavier passou pela mesma situação. Por quê? Porque aquilo que vem para a gente agora, nós somos uma energia, e temos aquela energia que às vezes muitas pessoas dizem, mas tudo de minha família é comigo. Ah, também, eu já não aguento mais. É porque você precisa resgatar. Está dentro de seus princípios seguir aquilo ali. E fazer o resgate. Hoje eu vivo só, mas vivo feliz. Há poucos dias eu falava com um mentor espiritual, eu disse, meu irmão, eu vivo feliz pelo seguinte, eu já tive toda a felicidade de minha vida e sou feliz ainda. Eu sinto dentro de casa, quando é uma casa cheia, ela alegre, mas hoje é um novo ciclo. Minha esposa foi, hoje é um novo ciclo. Ele aí me disse, meu filho, que hoje eu quero dedicar minha vida a servir os irmãos de Jesus, os filhos de Jesus Cristo, que estão desamparados, porque em minha gratidão pelo amparo que Ele me deu. Por isso, meu Pai, eu estou feliz. Às vezes eu penso de ter alguém, mas os valores que eu vejo por aí não me satisfazem. Mas eu vivo em paz, vivo tranquilo, agradecendo a Deus. Eu não estou aqui fazendo nenhum desabafo. É para dizer a vocês que a vida continua. E quando a vida continua, a gente fazendo bem para todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente pode ajudar, pode dizer, sim, Jesus existe.
Sim, a vida é maravilhosa. Vamos todos viver, meus irmãos. Vamos aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Porque a gente atenua, como o Salustiano fez, atenua nosso resgate. Quanta coisa às vezes recebe até a mensagem. Quanta coisa você ia passar hoje e Jesus lhe deu o livramento, como diz os evangélicos. Porque depende de como você está a sua sintonia com o divino. Agarre Jesus Cristo, abrace, busque se aproximar dele, busque trazer essa energia de amor, de luz e de paz para todos. A lei de causa e de efeito não é a lei de punição nenhuma. O Espiritismo veio nos ensinar que existe uma vida melhor, tanto sim que no Evangelho, quando Jesus disse, eu vim dar um testemunho da verdade e todo aquele que segue a verdade escuta a minha voz. Sabe por que o que Jesus quis dizer? Que existe um mundo melhor, um mundo bem melhor para a gente viver. E nós estamos passando o nosso tempo para depois, quando chegar do outro lado, meu Deus, eu não aproveitei isso. Me dê a oportunidade de eu voltar para eu resgatar. Porque a nossa programação reencarnatória é que se você está aqui, mas você almeja chegar aqui em cima e você está aqui embaixo, aqui em cima tem uma barreira. Você tem que passar por essa barreira para poder chegar aqui. E quando você passa pela dor, aquele resgate que você passa, que você volta e chega do outro lado, que felicidade, que amor, que luz. Você foi vencedor. E vamos pedir a Jesus que a gente seja vencedor, como diz os evangelhos, para a honra e glória de nosso Pai Celestial. Vamos dizer, Jesus, obrigado por tudo. Jesus, eu venci. Eu venci a dor, venci tudo, venci a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre Ele seja louvado.